Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Vamos iniciar hoje a série de vídeos sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, número 13.709, criada em 2018. O capítulo 1º, que possui 6 artigos, trata das disposições preliminares, onde vamos entender qual a finalidade desta lei. Vamos ao artigo 1º, objetivo da LGPD. A LGPD regulamenta como deve ser o tratamento dos dados, inclusive nos meios digitais, por pessoas naturais, ou seja, pessoas físicas, e jurídicas de direito público, órgãos públicos e estatais, ou de direito privado, associações e empresas. A LGPD visa proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e de autonomia de cada cidadão sobre sua própria vida, imagem, escolhas e identidade, sem sofrer manipulação, discriminação ou controle excessivo decorrente do uso indevido de seus dados pessoais. A LGPD também estabelece regras claras sobre o uso dos dados das pessoas e como empresa e governo podem coletar, usar e guardar estes dados pessoais. Parágrafo único. As regras gerais da LGPD são de interesse nacional e devem ser respeitadas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Artigo 2º. Fundamentos da proteção de dados. A proteção de dados pessoais tem como base: 1. Respeito à privacidade, que é seu direito de intimidade, vida particular e sigilo. 2. Autodeterminação informativa, que é o seu direito de ter maior controle sobre seus próprios dados. 3. Liberdade de expressão, informação, comunicação e opinião, que é seu direito íntimo de crença, convicção, ponto de vista, ideias, juízo de valor e de transmitir o que pensa por escrito, por fala, por meio digital ou por arte, pintura, escultura ou música. 4. Inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Ninguém pode bisbilhotar ou invadir sua vida secreta, falar mentiras sobre você ou usar seu rosto e suas fotos sem o seu consentimento, sob pena de indenização por danos materiais ou morais e reparação na justiça. 5. Desenvolvimento econômico e tecnológico e incentivo à inovação. Seus dados podem ser utilizados por empresa e pelo governo, desde que com total equilíbrio, privacidade, proteção e transparência, para a inovação tecnológica, econômica, criação de novos negócios, programas para mercado digital, inteligência artificial e novas ferramentas tecnológicas de forma segura. Não é proibição, é regra de uso. 6. Livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor. Isto é, seus dados podem ser utilizados por empresas
para criar negócios, inovar ou ofertar produtos, desde que respeitadas as regras contra monopólio, práticas abusivas, vazamento ou propagandas enganosas, corroborando a LGPD juntamente com a Lei de Defesa do Consumidor. Sétimo, direitos humanos, dignidade, cidadania, livre desenvolvimento de personalidade. Seus dados são parte de quem você é. Usar esses dados sem respeito fere a base do direito universal da vida em sociedade. Quais são esses direitos? Direitos humanos. Todos são iguais, sem diferença de raça, gênero, religião, nacionalidade ou posição social. Dignidade. Você não é uma coisa ou um produto. Você tem que ser respeitado, considerado só por existir, independente da sua condição. Cidadania. Você pode participar da vida pública e digital sem medo de sofrer fraudes, perseguições ou manipulações que tirem sua voz. E o livre desenvolvimento da personalidade. Você tem o direito de fazer suas próprias escolhas, mudar de ideia, buscar seus sonhos e formar sua identidade, sem que empresas ou governo usem seus dados para rotulá-lo, controlá-lo ou limitar seu futuro. Artigo 3º. Quando a LGPD se aplica. A LGPD pode se aplicar ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoas físicas, empresas, órgãos públicos ou organizações, independente do meio utilizado ou do país onde esteja localizada a organização ou armazenamento dos dados, desde que ocorra uma das seguintes situações. Tratamento realizado no Brasil. A operação de tratamento acontece no território nacional. Oferta de produtos ou serviços no Brasil. O tratamento tem como objetivo oferecer ou fornecer bens ou serviços ou tratar dados de pessoas que estejam no Brasil. Dados coletados no Brasil. Os dados pessoais utilizados foram coletados no território nacional. Parágrafo 1º. Consideram-se coletados no Brasil os dados pessoais cujo titular estava no território nacional no momento da coleta. Parágrafo 2º. Existe uma exceção específica relacionada ao tratamento de dados mencionados no artigo 4º, inciso 4º. Resumindo, a LGPD pode alcançar inclusive empresas que estejam fora do Brasil, quando suas atividades estiverem dentro das situações previstas neste artigo. Artigo 4º. Situações em que a LGPD não se aplica. A LGPD não se aplica a determinados tratamentos de dados. Primeiro, uso exclusivamente particular. Quando uma pessoa física utiliza dados para fins exclusivamente particulares e sem finalidade econômica. 2. Jornalismo, arte e academia. Quando o tratamento é realizado exclusivamente para atividades jornalísticas, atividades artísticas, atividades acadêmicas. No caso das atividades acadêmicas, devem ser observadas as regras indicadas pela própria lei nos artigos 7º e 11º, que falaremos a seguir. 3. Segurança e investigação. A LGPD não se aplica ao tratamento realizado exclusivamente para segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, investigação e repressão de infrações penais,
Essas atividades, entretanto, devem observar as regras específicas. 4. Dados provenientes do exterior. Há também uma situação específica envolvendo dados provenientes de outros países que não são objetos de comunicação, compartilhamento com agentes brasileiros ou transferência internacional para outro país que não seja o de origem, desde que o país de origem ofereça nível adequado de proteção de dados. Regras para a exceção de segurança e investigação. Parágrafo 1º. O tratamento de dados relacionados à segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e investigação criminal deve ser disciplinado por legislação específica. Essa legislação deve prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao interesse público e respeitar o devido processo legal, os princípios gerais de proteção, os direitos do titular previsto na LGPD. Parágrafo 2º. O tratamento de dados relacionados à segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e investigação criminal por entidades privadas é, em regra, proibido, salvo nas situações previstas na própria lei, conforme limitação imposta no parágrafo 4º abaixo e sobre as condições ali estabelecidas. Parágrafo 3º. A autoridade nacional pode emitir opiniões técnicas e recomendações e solicitar relatórios de impacto à proteção de dados pessoais quando relacionados à segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e investigação criminal, conforme inciso 3º já citado. Parágrafo 4º. Em determinadas situações, uma pessoa jurídica de direito privado não poderá tratar a totalidade dos dados pessoais de determinados bancos de dados relacionados às atividades de segurança e investigação, salvo exceção prevista para a entidade cujo capital seja integralmente público. Resumindo, mesmo nas áreas de segurança pública e investigação criminal, o uso de dados não é totalmente livre. Existem regras específicas para evitar abusos e proteger os direitos das pessoas. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Na próxima semana estaremos continuando a partir do artigo 5º e 6º deste capítulo 1. Escreva suas perguntas, faça suas observações nos comentários do YouTube. E não esqueça seu like, para que a plataforma continue recomendando esses vídeos para mais pessoas. Até a próxima e fiquem com Deus.